Salve, salve, criadores! Eu sou o Thiago e você está no Antes do Feed, um programa que fala sobre a produção de podcast e videocast baseado em nossa experiência empírica. Nesse programa vamos falar sobre ainda vale a pena ter um podcast, mas antes de falar sobre esse tema, eu vou te avisar que esse programa faz parte da Edição On Demand. A gente trabalha com produção de podcast desde 2019 e esse é o nosso programa onde a gente resolve falar sobre esse assunto, compartilhar nossa experiência com produção de conteúdo, compartilhar tudo aquilo que a gente aprende aqui na prática. E eu espero que você curta esse programa, então seja bem-vindo, seja bem-vinda e tamo junto. Para saber mais sobre o nosso trabalho é fácil, é só você se conectar nas redes sociais, @Edição On Demand, a gente tá lá no YouTube também. Em breve o nosso site retorna pro ar e também nos tocadores de áudio. É só procurar por Antes do Feed nos agregadores de podcast, que é o nome desse programa, tá bom? Mas para saber sobre os outros trabalhos que nós fazemos, vai no Instagram e segue Edição On Demand. Todos esses links estão na descrição do programa. E a pergunta do tema é: ainda vale a pena ter um podcast? A ideia desse conteúdo surgiu depois de ler uma matéria lá no site, no Pod Notícias. Por conta disso eu decidi conversar, trocar uma ideia e trazer esse conteúdo para você, compartilhar um pouquinho da nossa impressão, né, do que nós pensamos sobre esse assunto, né? Vale ou não vale a pena no meio de tanta essa onda de podcast que cresceu pra caramba. E a pergunta é: ainda vale a pena? É sobre isso que a gente vai conversar. Então vamos dizer aqui um pouquinho o que a gente pensa sobre esse assunto. E o link dessa matéria para você poder conferir, se você ficou interessado, está na descrição desse programa também, tá bom? Lembrando que todos os links que a gente trazer aqui, vai estar aqui. Todos os assuntos que nós falarmos aqui, o link vai estar na descrição do programa, tá bom? E é isso aí. Bora falar então sobre esse tema, desenrolar esse assunto agora? Bora, então vamos lá. É isso aí, trocando a trilha sonora, vamos para o tema. E a primeira pergunta que eu queria trazer para você é: ainda há espaço para novos podcasts? E eu quero compartilhar com você que sim, que ainda há espaço para novos podcasts. Aí a gente pode refletir sobre a possibilidade, sobre diversos assuntos, sobre formatos, segmentos e por aí vai. Isso dá margem para outro programa, a gente pode até fazer um outro programa para falar sobre isso. E se você curtir esse assunto também, deixa nos comentários nas redes sociais da Edição On Demand que a gente fala sobre isso também sem problema, tá bom? Bom, se há espaço, eu penso que há espaço sim. Eu ainda vejo a mídia podcast como uma folha em branco, onde ela cabe qualquer tipo de assunto, qualquer tipo de formato. Lembrando que o podcast, na real, é só um meio de transmissão, não é um formato de programa específico, mas um meio de transmissão. Porém, depois de 2019, quando o podcast ele entrou no Spotify, isso, né, tirou aquele monopólio da Apple. E aí todo mundo começou a ter acesso, ficou mais fácil de se explicar o que é podcast. Hoje a gente não tem mais problema nenhum em explicar o que é podcast para os nossos pais, avós, tios e tias, enfim, até eles já consomem podcast. Isso foi muito legal, né? A grande mídia, a televisão, a Rede Globo fez um trabalho muito bacana. Por outro lado, para quem é do podcast raiz, para quem é dos tempos primórdios ali, poucos ainda, né, de 2004 até aqui, que foi da onde o tempo que começou a mídia, né, 2004 para cá. Existe um grande debate, né, no meio da podosfera ainda, né, mais raiz, digamos assim, sobre a questão do podcast, formatos, se a inclusão do vídeo, que é uma coisa que a gente vai falar também aqui ainda nesse programa, se é ok, se não é ok, enfim. Eu acho que ninguém tem a razão certa, pode dizer o que realmente funciona ou não, mas porque cada nicho, cada segmento entende ali o que funciona melhor para você, né? Então eu acho que tem espaço sim, tem espaço para todo mundo, porém ter espaço para todo mundo não quer dizer que todo mundo vai ser destaque, vai ter a evidência master, vai ser um grande podcaster, um ou outro pode até se tornar e ter uma grande relevância, mas a real é que nem todos vão ter talvez a audiência que se espera, os milhões de downloads que se esperam. Eu torço para que todos tenham, porque eu também quero ter esses milhões de downloads, mas a real, a gente sabe que na prática, no jogo da vida real, não é assim que funciona, tá? Então, tem espaço, tudo vai depender de como você está produzindo o seu conteúdo, qual o seu formato, qual o seu
tipo de público, para quem você fala, o que você está entregando para essas pessoas que você pelo menos espera captar com o seu programa. Enfim, existe vários dependes nessa caixinha do se há espaço para novos podcasts. Existem muitos dependes e eu acho que a gente pode fazer outros programas para falar sobre vários dependes também, que eu acho que é bem legal, tá? E aí, como você faz para se destacar no meio de tanta gente? É isso que a gente está falando. Como é que você vai entregar esse conteúdo? Qual o tipo de conteúdo que você está entregando? Será que o que você está planejando falar é o que realmente a tua audiência deseja ouvir? Por exemplo, eu tenho outro nicho que eu trabalho muito forte, que é o de corrida de rua. Então, eu não posso chegar para o meu público de corrida de rua e falar sobre, notícia de política. É um assunto que conversa muito pouco, entendeu? Porque a galera, quando vai para um podcast de corrida de rua, ele vai para ouvir coisas relacionadas à corrida de rua, né? Esse é o assunto, é isso que se conecta. Então, você tem que saber muito bem o que você está falando e para quem você está falando, tá? No caso, a gente pode... o que eu posso deixar de sugestão, o que eu vejo que funciona pela prática dos trabalhos que eu faço aqui, por exemplo, muitos clientes aqui da Edição Demand são clientes do agro, são profissionais do agronegócio, são empresas, são escolas, são faculdades, são profissionais autônomos que falam sobre o agro. Então eu particularmente não entendo nada de agro, mas eu trabalho editando podcasts de agro, porque tem um público para isso, tem uma demanda para isso. Então quando você tem um nicho específico, quando você sabe quem é o teu público-alvo, quem é a tua audiência, aquela galera que você quer que ouça o teu podcast, fica mais fácil para você ter destaque, para você conversar, para você pensar no conteúdo, para você alinhar essa conversa, fica muito mais fácil. Quando você fala sobre um assunto que você tem familiaridade, isso facilita e muito o teu trabalho. Então é isso que eu falo também pra galera que procura a gente aqui para poder trabalhar, para poder editar o teu material. Quando vai começar um projeto novo, pergunta: Thiago, como é que eu faço? Como é que eu resolvo esse problema, né? Como é que eu me organizo nessa parte? E é uma das coisas que eu sempre pergunto e tento descobrir se ela sabe para quem ela quer falar. Se o público que ela imaginou realmente consome aquele conteúdo que ela está planejando. Então eu acho que isso é um caminho interessante, é um caminho que dá certo, observando os resultados que a galera que eu trabalho e que eu já trabalhei seguiram por essa linha e deram muito certo. Então fica a minha sugestão para você: escolha um nicho de atuação e vai em cima, porque vai dar bom, tá? Quando você quer ser muito generalista, você acaba querendo, isso a gente aprende no curso de rádio, você quer falar para um monte de gente e acaba não falando para ninguém. Então não resolve muito, né? Você não vai conseguir chegar aonde você quer. Então a primeira dica é: escolha um nicho que você tem familiaridade. E aí, dentro desse nicho, você vai descobrir quem são os maiores nomes que atuam nesse nicho no podcast. Vai ver o que eles estão falando, como é que eles estão fazendo. E a partir daí você vai produzir o teu material, o teu conteúdo, não copiando os caras, mas tendo como base, como ideia, para você poder produzir o seu conteúdo. Isso é uma possibilidade para você começar dentro do teu nicho, e a partir daí você vai descobrindo formas que funcionam para você, que fica mais fácil, coisas que a galera que está te escutando se identificou mais através de pesquisas, através de enquete nas redes sociais. Hoje talvez o Instagram seja o meio mais rápido, mais direto para você ter esse feedback. Então use as redes sociais para isso, e aos poucos você vai afinando ali, você vai lapidando o teu podcast até que ele tenha a tua cara, até que ele tenha o teu formato, até que ele seja, né, no formato que a tua audiência se agrada e interaja com você, porque ele gosta do teu material, ele gosta do teu conteúdo. É igual falar de esporte. Esporte, você tem um monte de gente falando de esporte, mas dentro do nicho de esporte você tem a galera do futebol, você tem a galera da corrida de rua, você tem a galera do basquete, e dentro desse meio você tem os times, você tem vários nichos que você vai puxando, entendeu? Você escolhe aquele que você tem mais familiaridade, e vá ser feliz produzindo o seu conteúdo, tá bom? Eu sei que dá certo porque isso funciona e é por aí, tá bom? Terceiro tópico que eu queria falar sobre esse assunto é: meu podcast precisa de vídeo? Posso ainda fazer só em áudio? Bom, você pode escolher o formato que você achar melhor e que funcione pra tua audiência. Tem nicho que só ouve o áudio, tem nicho que gosta que tenha a opção do vídeo. Meu podcast de corrida de rua, por exemplo, é um exemplo disso.
a nossa retenção, a nossa audiência é maior no vídeo do que no feed. E olha que a gente começou só no feed, mas depois que teve o vídeo, a audiência deu uma boa aumentada. Então o meu público de corrida de rua, por exemplo, se conecta mais com o vídeo do que com o áudio. Mas nós não deixamos de produzir o podcast. A gente faz nesse formato aqui ao vivo, a gente compartilha a gravação para a galera poder participar, interagir. Então no chat tem conversa, o pessoal manda pergunta para os convidados. Isso é muito legal, e para quem ouve depois desse programa, ele vai ver, pô, teve participação ao vivo, pô, os caras fazem a transmissão ao vivo de quarta-feira, 8 horas da noite. Então na próxima gravação, se é um horário que eu tô tranquilo, eu quero participar, eu quero assistir, eu quero participar desse programa. Colocar a tua audiência dentro do teu programa vai ajudar demais você a conseguir o destaque, a ter mais notoriedade, enfim, se destacar no meio de tantos iguais, entendeu? Você tem que ser diferente no meio dos iguais. Anota isso daí, seja diferente no meio dos iguais. É assim que você se destaca no meio de tanto podcast do nicho que você escolheu aí, tá? A questão de ter ou não ter o vídeo é relativo também, tá? Esse programa, por exemplo, para você que só está escutando em podcast, saiba que ele tem uma versão em vídeo. Para você que está aqui assistindo em vídeo, saiba que você também pode escutar esse programa no aplicativo de podcast. Ah, Thiago, é meio óbvio. Não é. Por incrível que pareça, não é. Tem gente que só conhece o programa pelo YouTube e não sabe que ele está na versão em podcast. Então é importante você sempre, se você faz nessas duas plataformas, você entrega o programa em vídeo, você entrega também o teu programa em áudio, é importante que você avise a tua audiência sobre isso, porque você dá mais possibilidades para ela poder consumir. Você resolve compartilhar a gravação como nós fazemos lá no Corrida On Demand. Então, você avisa que tal dia, por exemplo, nós gravamos toda quarta-feira, 8 horas da noite. Então a galera sabe que vai poder acompanhar. Se ela, perdi a gravação, o que eu faço? Vai assistir o vídeo ou vai ouvir a versão em podcast. Dê essas possibilidades para sua audiência. Agora, se você só faz áudio, se você opta por fazer só áudio, não tem problema nenhum. Existem diferenças entre o material de vídeo e áudio na questão da produção, da edição, que a gente pode falar em um outro programa também. Mas você vai decidir o que funciona mais pro teu programa, pro teu conteúdo. Você decide, faz diferença ou não? Questão de números, pro nicho que a gente trabalha, que eu produzo particularmente, pro podcast de corrida de rua, por exemplo, o vídeo funciona melhor do que a versão só em áudio. Mas nós não deixamos de fazer a versão em áudio, né? Nós gostamos desse universo. Então, Depende do que o seu público gosta, depende por onde ele interage mais, depende por onde ele está mais familiarizado a consumir conteúdo. Então é importante você pesar e testar. Testa, faz um conteúdo em vídeo, vê como é que ele responde. Faz um conteúdo só em áudio, vê como é que responde. É óbvio, você tem que avaliar também o tema que você está falando. Se você faz um tema que repercute mais em vídeo, não vai repercutir tanto em áudio, tal, e vice-versa. Então, depende muito, tá? Eu não vou entrar em detalhes de produção, porque isso cabe um programa único e a gente vai talvez demandar um pouco mais. Com certeza vai demandar mais tempo pra gente poder trocar uma ideia, explicar como é que a gente chega, o que a gente sugere fazer. Então, eu posso fazer isso num outro programa pra você. Legal? Hoje é mais uma conversa pra gente, tentar orientar se vale ou se não vale a pena produzir um podcast hoje. E a gente já dá o spoiler aqui do final do programa, que claro que dá, claro que tem espaço para todo mundo, isso é muito legal. Importante o seu conteúdo aparecer nas principais plataformas de podcast. Isso é muito importante, hein? Se o conteúdo precisa aparecer nas plataformas de podcast. Óbvio, se a gente está falando de podcast, ele precisa estar nos tocadores de áudio. Parece óbvio, mas não é. Tem muito podcast, e aqui eu faço aspas para quem só está escutando. Eu faço podcasts com aspas aqui, porque tem muita gente produzindo programas em formato de bate-papo, de conversa, que está chamando isso de podcast, mas ele não existe um feed que realmente o torna podcast. Podcast hoje se tornou uma palavra com talvez 2 significados, né? O meio de transmissão e um formato de programa específico, como o talk show, como, sei lá, o stand-up. Podcast virou um formato de programa onde pessoas conversam ali, tem uma televisão atrás ali, no estúdio tem uma televisão, tem uma mesa ali, os microfones, etc. E para quem está mais tempo na mídia sabe que podcast
não é isso, né? Muito mais que isso. É o feed que diz ser ou não ser um podcast. Porque, pensa bem, se você pega um programa de áudio, ele só se torna um programa de rádio, ele só se torna podcast quando ele vai pro feed. Enquanto ele está só no programa de rádio, ele não é um podcast, porque o meio de transmissão é diferente. Isso é um outro assunto para um outro programa, mas é legal você ficar atento sobre esses pequenos detalhes que vão direcionar exatamente na produção do seu material final, tá bom? Então é importante que você, se você vai priorizar o vídeo como meio de produção principal, como é o caso do Antes do Feed, aqui nós estamos em vídeo exatamente para poder captar a galera que está no YouTube e a galera que está nas plataformas de áudio. Então esse conteúdo, a forma principal de gravação é o vídeo, mas esse vídeo a gente extrai o áudio. Então a nossa preocupação, além do vídeo, é também a qualidade do áudio, que quem vai estar nas plataformas de áudio vai receber e vai ouvir. Então essa preocupação é importante, por isso que um áudio bem tratado, um áudio bem equalizado, se passa por edição, né, cortes, algumas coisas assim, precisa estar bem editado. Uma coisa que a gente sempre tem aqui na Edição On Demand é que a edição bem feita, ela não é notada, né? Não parece que teve edição. Quando o cliente fala, Thiago, nem parece que você editou de tão bom que tá, então isso é um bom sinal. Agora o problema é quando parece que não teve edição e tá aquela cagada feia. Aí não dá certo, né? Isso não é um sinal de um bom trabalho. Então existem dois pontos de se ver esse lance de teve ou não teve edição, né? Que é um outro programa, um outro debate. Mas tudo isso passa pelo processo de você entender se vale a pena ou não ter um podcast. Como a gente já falou aqui, vale a pena sim. O cuidado que você tem que ter, o sucesso que talvez você procura, o resultado disso vai ser da forma com quem você fala e como você fala. Um erro muito grande que as pessoas cometem é que quando você faz um conteúdo, óbvio que você quer falar, no caso do podcast, você quer falar e você quer ser escutado também. Então, para que você seja escutado, você precisa dizer o que as pessoas querem ouvir. Então, teoricamente não é sobre o que você quer falar, mas sobre o que as pessoas esperam ouvir de você, né? A sua opinião, a sua ideia, enfim. É lógico, aqui também tudo depende para várias coisas, mas é um caminho, se tiver que escolher um caminho aqui para deixar de dica para você nesse programa, é esse, tá bom? Então é importante que você tenha esse episódio nas plataformas de áudio, né, nos tocadores de áudio. É importante que esse material esteja com uma qualidade ok, bacana, e enfim, é isso que você tem que pensar a grosso modo, né, basicamente falando, para que você tenha um resultado que você espera, um resultado de sucesso, seja nas plataformas de vídeo, de áudio, enfim, tenha resultado, tenha sucesso com o seu programa. Legal? Bom, é isso. Esses são alguns pontos que eu separei para a gente poder trocar uma ideia para falar nesse primeiro programa. Eu espero que você tenha gostado e numa próxima edição podemos comentar sobre outros assuntos, como a gente já falou aqui, para você poder deixar o teu feedback, para você poder interagir com a gente. Nós vamos nos comunicar pelo perfil da Edição On Demand lá no Instagram, então segue lá, @Edição On Demand. Para você que está assistindo esse conteúdo, você pode se inscrever no YouTube, ativar as notificações, deixar o seu joinha e deixar o seu comentário também na plataforma do YouTube, legal? E para você que só está escutando a versão em áudio e tem interesse e gostou, quer saber como é que funciona a gravação, como é que a gente se comunica também em vídeo, fica à vontade, é só você ir lá no YouTube também e curtir esse programa, tá bom? Seja em áudio, seja em vídeo, é importante ter você aqui com a gente. Eu sou o Thiago, eu vou ficando por aqui. Quiser trocar uma ideia, é só mandar uma mensagem. Também o direct da Edição On Demand tá de portas abertas para você, é só mandar o seu salve lá, a sua mensagem, que a gente conversa, seja sobre conteúdo, seja sobre a produção do seu conteúdo. A gente está aí para isso, desde 2019, trabalhando com produção e edição de podcast. Alguma experiência a gente tem e a gente pode compartilhar com você sempre para te levar um resultado aí que agrade a tua audiência e é óbvio que agrade também o teu gosto, tá bom? Tamo junto, um grande abraço, eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo episódio. Um abraço, tchau!